Então acompanhe comigo a leitura aí, que vai dos versos 12 até o 19. E nós estamos usando a versão NAA aqui no culto de domingo. Talvez você que já está acostumado com isso, você na leitura pública ficou procurando, né? Porque o irmão Mateus usou a NVT, não tem problema nenhum, mas é só por causa de repente, da mesma sintonia de palavras. O texto diz o seguinte, irmãos: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche os olhos mais um instante, baixe sua cabeça. Santo Deus, nós precisamos da tua ajuda, não somente agora na exposição do texto bíblico, mas sempre. Porém, em especial, te pedimos que o Senhor nos conduza aqui ao explicar o teu texto, ao explicar o que o Senhor quis falar através do apóstolo Pedro, e que o Senhor nos ajude nos dando humildade ao nosso coração, disposição ao nosso intelecto, para que possamos aprender as verdades contidas na tua santa palavra. Nós sabemos que, apesar de entendermos intelectualmente, se o Senhor não nos favorecer internamente, nós nunca guardaremos a tua palavra. Por isso nós te pedimos, sê gracioso conosco e nos abençoa por meio do teu texto bíblico. Em nome de Cristo é que oramos. Amém, queridos? Então, uma breve recapitulação, eu creio que se faz necessária pelo tempo já que a gente não passeava por essa maravilhosa carta, né? E a carta que o apóstolo Pedro escreve, ela tem o objetivo de encorajar e manter firme aqueles crentes que estavam sendo perseguidos. O pano de fundo aqui é o Império Romano, está governando, debaixo da mão poderosa e maldosa de Nero, e muitas vezes esses crentes, por meio dessa perseguição, dessa dificuldade, eles deviam estar se sentindo esmagados. Nós sabemos que isso acontece. Quando nós temos dificuldades, o nosso coração muitas vezes se aperta. Então, Pedro escreve para lembrá-los a razão da esperança que eles têm, para lembrá-los que essa esperança que o crente tem não pode ser roubada por meio de nenhuma mão humana, pela força do imperador, ou seja, por quem for. E Pedro escreve aqui para os seus destinatários, são aqueles que estão espalhados pela Ásia Menor. Hoje seria mais ou menos na região da Turquia que nós temos. E ele faz isso para deixar bem claro que, apesar de toda a perseguição e angústia que eles pudessem estar passando, é necessário viver uma vida piedosa. Apesar das dificuldades, é necessário demonstrar de quem os crentes são filhos. E apesar da dor que eles pudessem estar passando no presente, lembrar que o que está aguardando eles deve dar força, combustível para continuar essa jornada. Então, no texto de hoje, nós vamos ver como o apóstolo Pedro aqui direciona seus leitores a viverem suas vidas. E eu gostaria de destacar com vocês pelo menos 4 pontos aqui. O primeiro ponto, ele está no versículo 12. Seguir a Cristo tem um custo, apesar da perseguição, não estranhe. E ele diz assim, no verso 12: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês,
destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É interessante aqui que Pedro começa esse verso 12, uma nova porção, com o uso da palavra amados. Vocês devem ter percebido isso ao longo da carta, que Pedro usa bastante. E Pedro faz isso sempre que ele vai introduzir um novo tema, uma nova exortação, um incentivo. E ele fala como o cristão deve viver com os olhos na eternidade. Então ele não deve ficar vivendo apenas com o presente, porque muitas vezes o presente vai esmagá-lo. E Pedro tem essa intenção a começar falando isso no verso 12 aos seus leitores. E ele destaca aqui pelo menos duas realidades que nós vemos nesse verso 12. A primeira é que o cristão pode sofrer, não é incomum. O sofrimento na vida do cristão não é algo que vem e pega de surpresa como se não devesse acontecer. Interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa vem a Cristo, ela quer se tornar crente, porque alguém fala para ela assim: olha, se você virar crente, todos os seus problemas vão sumir. Você não vai mais sofrer. Tem alguns que vão até longe demais dizendo que crente nem doente fica. Não é o que Pedro está escrevendo aqui. Pedro deixa bem claro que não deve ser estranho o sofrimento. E a segunda, que ele já havia falado a respeito disso lá no começo da sua carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, que existe um tipo de provação que vem de Deus. Nem sempre as provações, elas são parte de um castigo pelo mal que nós estamos fazendo. Muitas vezes a provação vem por meio de uma mão amorosa de Deus. E ele diz ali que ela vem destinada a pô-los à prova. E ele diz que não devemos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhe, não estranhe. E isso, irmãos, se você olhar para a história da igreja, desde o tempo dos apóstolos até os nossos dias, muitas vezes Deus usa o sofrimento para purificar a sua igreja. Interessante, né? Muitas vezes é por meio do sofrimento que Deus separa o bode da ovelha. E aqui, certamente, Pedro está usando o exemplo da ideia do fogo ardente que surge com a ideia do ourives. Você sabe o que é um ourives? Um ourives é aquele trabalhador que refina o ouro. Ele pega o ouro e coloca o ouro no fogo. E com o fogo, ele separa a impureza do ouro, deixando o ouro mais refinado, puro. E é essa imagem que Pedro tem em mente aqui quando ele fala de ouro, quando ele fala de fogo. A ideia é que muitas vezes Deus, ele vai usar o fogo da provação para purificar o seu povo. Isso, quando a gente escuta num primeiro momento, às vezes dói ao nosso ouvido, porque nós queremos que Deus, ao nos salvar, nos tire todos os problemas. Mas não é assim que Deus age, segundo o apóstolo Pedro tem nos dito aqui. Então, o que Pedro quer dizer a eles é o seguinte: dificuldades e provas fazem parte da vida do cristão. E isso acontece muitas vezes, sabe quando? Quando nós tomamos decisões contrárias à palavra de Deus. Muitas vezes na nossa vida você vai aprender a respeito de vários assuntos pela Bíblia e você vai ter que tomar uma escolha. Obedeço a Bíblia e seguirei o meu bom mestre aonde quer que ele for, ou faço do meu jeito? Isso vale para todas as áreas. Educação de filhos, trabalho, relacionamento dentro do casamento, relacionamento com irmãos crentes, relacionamento com descrentes. A Bíblia é um manual completo. E muitas vezes nós vamos ver que as dificuldades vêm e a escolha nem sempre é bíblica. Quando o sofrimento aperta, o normal de nós seres humanos é escolher o caminho que não mais doa, o caminho mais fácil. Então Pedro destaca que eles não deveriam estranhar, ficar surpresos. A ideia aqui que Pedro usa nessa palavra aqui, não estranhe o fogo, sabe quando você não está esperando alguém e daí vem uma visita na porta e bate e você fala: eu não estava esperando ninguém. Essa ideia, não estranhe isso. Não haja como se isso fosse uma surpresa que não deveria acontecer. Muitas vezes a pessoa que decide seguir a Cristo,
e acha que não vai ter oposição, na primeira oposição ela retrocede, ela volta atrás. E é necessário, então, segundo o apóstolo Pedro nos fala nesse verso 12, medir o custo. Seguir a Cristo tem um preço. Não siga a Cristo por conveniência. Minha família toda é crente, então eu acho que é o caminho certo. Olha, eu acho que seguir a Cristo tem bons costumes. Eu posso ensinar meus filhos a crescerem dentro de uma moralidade. Isso tudo vai acontecer. Mas esse não é o propósito que você deve seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua fé em Cristo, você está declarando que vai seguir Ele aonde quer que for, como nós cantamos o cântico. Mas muitas vezes o onde quer que for diz respeito a lugares difíceis. E eu não estou falando aqui em ser missionário na Coreia do Norte, que isso realmente é difícil. Eu estou falando simplesmente de você ter que abrir mão de alguns costumes, ou então de você abrir mão de alguns prazeres que você tem para continuar seguindo a Cristo. Muitas vezes a pessoa ela sabe isso. E ela não segue a Cristo porque ela sabe o custo que é. Agora o que me preocupa é aqueles que não medem o custo, acham que estão seguindo a Cristo e no momento que precisa tomar uma decisão, eles retrocedem. E nós vemos que Pedro nos diz aqui, então, seguir a Cristo, uma coisa é certa, você terá sofrimento. E esse sofrimento, ele vai muitas vezes fazer o quê? Deus faz isso para quê? Para lhe purificar, para fazer sua fé ser mais forte, mais robusta e para lhe manter próximo dele. Porque muitas vezes é no meio do sofrimento que as pessoas veem a Deus. E essa forma não é incomum. Só que é impressionante que muitas pessoas que veem a Cristo por causa do sofrimento, elas se achegam a Deus no momento difícil, seja ele qual for, as coisas melhoram e a primeira coisa que elas fazem é abandonar a Deus. Então ela tem problemas financeiros, ela busca Cristo. E aí ela para de ter problemas financeiros, ela abandona. Ela busca Cristo, porque o casamento dela não está tão bem. O casamento se organiza e ela abandona. Isso não é incomum. E nós podemos ver aqui que essa mentira pregada nas igrejas evangélicas, de que o crente não terá dificuldades, não é verdadeira. Cuidado. Cuidado a todo aquele que prega um caminho fácil, um caminho que a cruz é dispensável. Cuidado. E esquece textos como esse. Seguir a Cristo tem um custo. O custo é alto. Ou é tudo, ou é nada. Você não pode servir a dois senhores. Você não conseguirá. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto vai estar nos versos 13 e 14, que nos diz que sofrer por Cristo é um privilégio. Versos 13 e 14. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Vamos no verso 13 aqui, depois a gente pula no 14. Você percebe que Pedro faz uma transição, né? Ele diz assim, olha, não estranhe as dificuldades. E aí ele usa essa palavrinha aqui que vai trazer o contraste. Ele diz, não estranhe, mas pelo contrário. Quando essas provações vierem, elas têm que ter um resultado na vida de vocês. Quando vocês verem isso, ao invés de ficarem tristes e deprimidos e tentados a desistir de seguir a Cristo, façam o contrário disso. Ele diz, não se entristeçam com as dificuldades momentâneas. É claro que falar é fácil. É claro que nós falamos com a nossa boca até a dificuldade vir. Mas o ponto do apóstolo Pedro aqui é que isso não é novo para ele. Ele já havia falado a isso, e lembrem-se aqui do pano de fundo da carta, ele está escrevendo a uma igreja que está em iminente perseguição, e essa perseguição não é apenas ser excluído do Facebook, ou não poder compartilhar coisas no Instagram,
essa perseguição tem um custo de vida. Esse é o pano de fundo, né? Quanta diferença para os nossos dias aqui no Ocidente, né? Onde a nossa liberdade ela existe de tal forma que muitas vezes sofrer por Cristo é não ser convidado para alguma reunião, algum almoço, algum aniversário. Esse é o pano de fundo aqui. E ele diz assim, olha, isso eu já falei. Ele disse lá no capítulo 2, verso 12, eles vão falar mal de vocês. Ele disse no capítulo 3, verso 9, eles vão injuriar, eles vão difamar vocês. No verso 14 do capítulo 3, eles vão ameaçar vocês. No verso 16 do capítulo 3, eles vão difamar. Difamar é a ideia de falar coisas que não procedem, mas eles vão fazer mesmo assim. Então Pedro está dizendo assim, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Mas quando acontecer isso, não estranhe esse fogo ardente, mas façam o contrário disso. Ao invés de estranhar e se entristecer, se alegrem. E talvez aqui, se você fez como eu, que quando li esse texto diz assim, mas como pode se alegrar com sofrimento? Isso é quase que ilógico, não é verdade? Quem gosta de sentir dor? Louco. Quem gosta de passar por sofrimento e dizer assim, eu me alegro nisso? Poucas pessoas, não é verdade? Mas o ponto aqui, que talvez escapou numa primeira leitura que eu fiz, e depois eu li de novo, e aí você lembra do contexto da carta. Pedro está escrevendo para crentes, cristãos, pessoas que já entenderam o que os aguarda na linha de chegada da vida. Na corrida da fé que eles estão caminhando, eles já entenderam o que os aguarda. Mas eles precisam ser relembrados, como você e eu. Porque nós com frequência nos esquecemos da linha de chegada. Nós corremos a caminhada cristã pensando que apenas o período, não vou falar maratona aqui que eu esqueci o tempo da maratona e depois o pastor Fernando me manda mensagem, né? Maratona de 40 e tantos quilômetros. Então a corrida cristã, ela tem um período e muitas vezes nós não enxergamos a linha de chegada. Nós ficamos apenas preocupados com o período da corrida. E é isso que Pedro está falando, não sejam assim. Porque se vocês fizerem assim, o que acontece? As dificuldades no meio da corrida nos esmagam. Ele diz, se alegrem, se alegrem. Considere isso como um presente de Deus. E qual é o ponto das verdades que eles já sabiam, que eles estavam sendo encorajados? Cristo veio ao mundo pagar um preço por pecadores. Na ideia da redenção, o que é a redenção? A ideia é que Jesus veio comprar escravos, escravos do pecado, para que sejam agora escravos da justiça, escravos dele. Note que existe uma mudança de dono. Você não vive como crente do jeito que você quer, porque você tem outro Senhor. Antes o seu Senhor era você, seus desejos e aquilo que você gostava. Quando você crê em Cristo, o seu desejo passa a ser do seu Senhor, que é Cristo. Esses crentes já haviam entendido isso. Eles haviam entendido que Cristo morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos. E quando você tem convicção disso, dessa verdade, as lutas no meio do caminho se tornam mais fáceis de suportar. O que nos indica aqui na leitura da carta como um todo é que esses leitores aqui originais de Pedro, muito provavelmente eles estavam desanimando, se abatendo. Porque você imagina, a gente vive vidas aqui nesse tempo aqui que são fáceis. Nós temos poucas dificuldades, vai. Talvez você não consiga comprar o carro que você quer, o tênis que você quer, mas você não passa fome. Nem comparado com as dificuldades aqui que eles estão falando. Que Pedro está falando uma dificuldade do tipo assim, se dizer crente era sinônimo muitas vezes de perder a cabeça, ou de ser crucificado numa cruz, ou de ser colocado numa madeira. Essa é a ideia.
Então, quando você pensar nas dificuldades que você tem, lembre dos leitores de Pedro aqui. E aparece que Pedro escreve com esse pano de fundo, eles estão esmurecendo, porque as dificuldades acontecem. As pessoas não param de falar mal deles, eles não fazem nada, mas eu não tenho feito nada para eles falar mal de mim, e eles continuam me difamando. Olha, eu tenho me esforçado e eles continuam procurando o meu mal. Então, nesse meio, Pedro escreve para lembrar que a alegria deles não deve estar nas circunstâncias, mas em uma pessoa. Quando você tem alegria em Cristo, as dificuldades vão existir, mas você sabe aonde está alicerçada a sua alegria. E isso é um processo que nós precisamos nos lembrar diariamente. Por quê? Porque todos passarão por momentos escuros na vida. Momentos escuros é aquilo que eu digo que hoje tem se chamado como o mal do século, que é a depressão. Talvez todos já tenham passado por algum nível de tristeza profunda. A depressão talvez seja caracterizada por um período longo de tristeza profunda. Aí você vai se afundando nesse período e cada vez vai ficando mais escuro para sair dele. Mas todas as pessoas passam por momentos de tristeza que talvez não durem longos períodos. E nós, crentes, não estamos livres disso. A diferença é que você deve se preparar, colocando a sua alegria no lugar certo. Para que quando vem esse momento de tristeza, você diga assim, mas eu tenho tudo que eu preciso. Em Cristo, eu sou mais do que um vencedor. O problema talvez seja que na nossa perspectiva, a gente tem uma ideia errada de o que é alegria e o que é um prazer de valor duradouro. Não é verdade? Talvez seja esse o problema. E Pedro diz assim, se alegrem, isso é um presente de Deus, como se vocês estivessem compartilhando do que Cristo também sofreu. Ah, pastor, mas isso é uma heresia. Não, eu não estou falando aqui no sentido de um acréscimo ao sofrimento da cruz, um acréscimo ao pagamento do preço que só Jesus pagou. Mas o contexto aqui está dizendo de um sofrimento injusto. Esse é o sofrimento. Qual foi o sofrimento injusto que Cristo sofreu? Nas mãos dos judeus, nas mãos dos romanos, nas mãos até dos seus que o traíram. Lembram de Judas? E isso teve uma consequência final de morte. Então, a ideia é, nós somos participantes quando sofremos injustamente por causa de Cristo. Paulo fala isso em Romanos 8,17. Se somos filhos de Deus, somos seus herdeiros. E se somos seus herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, você só pode ser da família de Deus se você estiver unido a Cristo. Então você é um co-herdeiro de Cristo. E se somos co-herdeiros com Cristo, se participamos de seu sofrimento, assim também participaremos da sua glória. Entendeu a lógica de Paulo? Paulo diz assim, olha, não estranha, mais ou menos o que o apóstolo Pedro está dizendo. Não estranhe o sofrimento, mas lembre-se que o que está na linha de chegada vale muito a pena. Não existe nada mais precioso nesse tempo. Só que qual é a diferença aqui quando nós pensamos isso? É que Cristo sofreu, assim como Pedro está dizendo que os crentes podem sofrer, mas hoje Cristo está reinando em glória. E essa glória vai vir para a terra um dia. E todo olho verá, e toda língua confessará. Ninguém vai escapar disso. Então, essa salvação que você tem em Cristo não pode ser tirada mais de você. Isso não é motivo de alegria? É isso que Pedro está dizendo. Ele diz assim, olha, se alegrem, porque o que Cristo fez é de valor eterno e não pode ser roubado de vocês. Essa ideia que Pedro traz em toda a carta. É mais ou menos similar ao esforço do atleta, né? Você vê aqueles relatos das Olimpíadas, não sei se vocês já acompanharam alguma vez, e eles mostram uma retrospectiva de quanto tempo o atleta se esforçou. Tem pessoas que passam lá 10 anos. Ela poderia participar de uma Olimpíada, mas ela não participa para se esforçar ainda mais,
para chegar na outra bem. Então ele se priva muitas vezes de comer o que quer, porque não dá. Ele se priva muitas vezes de prazeres, de passear onde quer, porque ele tem que treinar. Por que ele faz isso, o atleta? Porque o seu objetivo da linha de chegada está bem claro. É aquele troféuzinho, primeiro lugar. É assim que ele faz. Qual a diferença para nós? É que todas essas coisas são passageiras, não é verdade? E mesmo que você treine, você não tem a garantia que ganhará o troféu, pessoalmente falando. Com o crente é diferente, porque Cristo já conquistou o troféu para você. Entenderam? Essa é a diferença. Você não pode perder o que Cristo já conquistou. Pense nisso. O esforço humano é por isso que méritos não levam a Deus. Porque os méritos que são válidos são de Cristo. E esse tema de sofrimento versus glória, ele está em toda a carta de Pedro. Pedro faz questão de falar isso como que dando um combustível extra para crentes perseguidos. Ele diz assim, olha, o sofrimento está acontecendo, mas o que está por vir é muito melhor. Lembram da pregação da semana passada? Do inverno? O inverno vai passar. E logo vai chegar o verão. E o crente tem que viver dessa forma. A palavrinha que Pedro usa várias vezes que ele gosta de dizer é: não desvalorize tão grande salvação. E a ideia do tão grande salvação é você lembrar de tudo o que aconteceu para você ser salvo. Aí pulamos para o verso 14. O verso 14 nos diz assim: sofrer por Cristo é um privilégio. Aí ele diz no verso 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Uma coisa importante que eu queria trazer a atenção de vocês é que ele vai fazer pelo menos 2 vezes aqui até o final desse trecho o uso da palavrinha se, SC. E aí parece que na língua portuguesa, quando a gente lê, ele começa assim: se são insultados. Parece que é uma ação condicional, que pode ou não acontecer. Mas quando você lê essa palavrinha no texto original grego, ela tem uma intenção de dizer mais ou menos assim: quando isso acontecer, é garantido. Não é algo que pode ou não acontecer. Se são insultados por causa do nome de Cristo. Se você é crente, isso não é uma possibilidade, essa é uma certeza. Quando forem insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. No sentido de que, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Interessante, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica fugindo, né? De algum tipo de desconforto. Eu me incluo aqui. A gente às vezes não quer ir longe demais com uma pessoa que é descrente, porque a gente às vezes usa o pretexto assim: mas a gente tem que ter jeito. Tem que ter jeito. Mas muitas vezes, se você é parecido comigo, muitas vezes essa frase tem que ter jeito é medo do confronto por algo que vale a pena. Daí a gente usa algumas desculpas bem boas, né? Não, olha, eu tenho tido sabedoria. Tem que ter Claro que tem que ter sabedoria, mas o problema é que a tua sabedoria te esconde dentro sempre de casa, sem ter voz para falar. E é isso que acontece muitas vezes, né? Vou esperar o momento certo. E quando seria? A pessoa morre e nunca falou, né? Nós somos campeões de dar um jeitinho, de acomodar as coisas. Então Pedro diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, ele está ampliando as considerações agora. Seguiu o fluxo da carta? Da mesma forma que Cristo foi insultado, se você está nele, você também será. Essa é a lógica de Pedro. Por ser discípulo de Cristo, você também vai ser injuriado. Mas qual é a ideia que Pedro faz? Glória, sofrimento versus glória. Você é insultado pelos homens, mas bendito por Deus. É isso que ele diz. Vocês são bem-aventurados. Lembrar que o cristão, quando isso acontecer,
mais cedo ou mais tarde vai acontecer, você não está sozinho. E aí ele usa exatamente essa ideia que Paulo usa em Romanos capítulo 8, 11, que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro do crente. Então você não passa pelas circunstâncias que você passa sozinho. Isso era um encorajamento para eles lembrarem. A presença de Deus na vida do crente deve ser motivo de quê? Alegria, mas essa alegria precisa sempre ser relembrada. Se eu não me lembrar todas as manhãs, muitas vezes o meu dia ele é baseado nas circunstâncias que acontecem. Isso acontece comigo com frequência, não sei se você é parecido comigo. Se eu não começo o dia relembrando tudo que eu já tenho em Cristo, eu passo o dia procurando algo para me queixar, né? Mesmo que inconsciente. Acontece. Por quê? Por causa da natureza pecadora. E a noção aqui que Pedro usa de ser testado e purificado pelo sofrimento não é algo que Pedro inventou agora, tá? Essa ideia de que o sofrimento produz pureza é algo que na ideia judaica primitiva sempre esteve muito em evidência, essa ideia. E talvez Pedro aqui esteja tirando uma inferência de Isaías 11. Isaías 11, verso 2, ele fala a respeito do Messias que viria. E ele diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha agora o verso 14. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, qual que é o termo que ele usa? Repousa sobre vocês. Eu creio que Pedro está querendo fazer o quê? Está dizendo que assim, se você está unido a Cristo, o mesmo Espírito prometido ao Messias repousa sobre vocês. E a ideia de repousar não é que ele está ali dormindo. É a ideia de que ele veio na sua vida e ele vai permanecer com você por todo o tempo, até o fim da corrida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que você, apesar de você, o Espírito lhe capacita a continuar na jornada. E o tema do sofrimento, irmãos, é lógico que não é algo fácil. A gente tem que ser verdadeiro, coerente com as coisas. Dizer que o sofrimento é algo super falso, é super fácil. Não é. Mas o ponto que os descrentes não entendem do sofrimento do crente é o seguinte: ele não tem nada a ver com ser cínico, ou então negar a dor, ou então negar a frustração. Não está relacionado nisso. Quando Pedro nos fala, se alegrem com o sofrimento, ele não está dizendo assim, esqueçam da vida e das mazelas e das dificuldades que a vida lhe impõe. Não. O que ele está dizendo é, se alegrem porque o sofrimento tem um propósito. E esse propósito supera as aflições presentes. Essa é a ideia. Lembra do objetivo do atleta? Aqui nós podemos pegar aquele exemplo para mais ou menos entender. E isso só pode ser feito como nós fazemos. Como nós fazemos como crentes em Cristo para passar por todo tipo de dificuldade que pode vir. Que Deus nos ajude e nos livre da maioria deles. Mas se Deus quiser, e Pedro fala aqui que ele muitas vezes faz isso, ele manda a provação para lhe trazer mais perto, lhe purificar, como nós faremos? Tenha a clareza da linha de chegada. Olhos na eternidade. Esses 100 anos com quando muito, 100 anos de vida, não é tudo que há. Grave na sua mente e pregue a si mesmo disso. Porque muitas vezes a pessoa mais difícil de ser pregada não é o seu vizinho, é você mesmo. Muitas vezes você tem facilidade de explicar essas coisas de vida eterna para o próximo, para outra pessoa, mas para você mesmo, muitas vezes aquilo parece que não faz sentido. Então, se lembre diariamente. Quer uma dica? Se os cristãos andassem como o mundo anda, e quando eu digo mundo aqui, eu estou fazendo o uso de mundo, da palavrinha mundo, como o apóstolo João faz, que é um sistema em rebelião contra Deus. Essa é a ideia. É por isso que ele diz, Deus amou o mundo.
Não é todas as pessoas. Ele diz, Deus amou um sistema, uma humanidade que está em rebelião contra ele. Então, se você quer andar como o mundo, você não vai passar por essas dificuldades. Você não vai ser injuriado. Já pensou nisso? Esse é medir o custo. E eu não vou ser a pessoa que vai dizer para você assim, siga Cristo que você não vai ter problemas. Não, eu só vou dizer para você que a linha de chegada está garantida se você está em Cristo. Mesmo que na caminhada tenham vários obstáculos. Esse é o ponto cristão, essa é a ideia bíblica. E se você tem sofrido injúrias, difamações, talvez seja porque você está no caminho certo. Exatamente o oposto do mundo. Viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a ideia que eu estou falando. E para passarmos para o próximo ponto, uma observação é importante. Parece que a maioria das igrejas de hoje em dia, evangélicas, quando falam da manifestação do Espírito Santo, o que elas falam? Maravilhas, sinais, milagres, pessoas quase que voando, né? Mas elas esquecem de que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ser cheio do Espírito Santo é passar por tribulações de maneira paciente, humilde e perseverante. Não faz sentido, né? Porque de um lado nós temos a ideia de uma manifestação poderosa no sentido de que ninguém pode, né? Pois o próprio Deus já derrubou muralhas de Jericó. Deus já abriu o mar. É verdade, queridos. Mas o ponto que o apóstolo Pedro está falando aqui é ser crente e passar por tribulações e dificuldades e passar pacientemente por isso é uma prova da manifestação do Espírito na nossa vida. E isso é quase inconcebível para essa linha da igreja que só pretende a vitória, né? Cantam músicas do tipo minha vitória tem sabor de mel, aquele que me prejudicou agora vai ver, esse tipo de coisa, né? Um triunfalismo vingativo. E às vezes a gente entra nessa e não percebe textos que nos dizem não paguem o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. E a gente abraça isso em várias esferas. Na nossa família, muitas vezes, quando nós temos algum tipo de problema, o marido e a mulher, o que é feito para resolver está muito mais parecido com uma postura mundana do que bíblica. Então, ser perseverante nas tribulações ou sofrer por ser cristão é uma manifestação do Espírito. E isso pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer na sua casa, pode acontecer nos seus relacionamentos dos mais diversos. Passamos ao ponto 3, que diz assim: a diferença entre o sofrimento que honra a Deus é um sofrimento injusto de uma perspectiva de não ter feito nada errado, e o sofrimento merecido, versos aqui 15 e 16. A diferença entre o sofrimento que honra a Deus e o merecido. Primeiro nós vamos no 15, ele diz assim: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Pedro, ele passa então agora a falar, você está acompanhando o fluxo? Ele falou assim, não estranhe. É normal na vida do crente. Mas quando isso acontecer, se alegre, porque você tem a oportunidade de sofrer como cristão. E agora ele diz assim, não sofra dessa forma. E aí ele diz, nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. E Pedro fala de um tipo de sofrimento que não deve ser reconhecido na vida dos crentes. Quando as pessoas olhem e digam assim, e aquele lá diz que é crente. Essas características aqui, ele está dizendo, elas não imitam ao seu Salvador. Elas não imitam aquele a quem os crentes dizem que servem. E Pedro volta a falar, isso também é recorrente na carta, né? Vocês devem lembrar, de um tema muito conhecido. Existe um sofrimento que é merecido. Existe um sofrimento que ele não traz glórias a Deus. E existe um sofrimento que traz glórias a Deus. Você percebe?
O sofrimento é inevitável, mas você vai ter que escolher se você quer sofrer como cristão ou muitas vezes como um descrente. Então, qual é o sofrimento aqui desejado? É aquele que é pelo nome de Cristo. É aquele que faz parte de você estar unido a Cristo. E qual é o indesejado? Esse aqui do verso 15. Parece que Pedro aqui traz essa lista que pode estar relacionada talvez com o que ele já está escrevendo, injúrias, calúnias, mentiras. Mas o que eu creio aqui, fazendo a leitura dentro do contexto, é que parece que Pedro está usando atitudes que têm consequências imediatas. Está entendendo? Quando você assassina alguém, é muito provável que a atitude que você vai receber, a consequência, é logo. Quando você muitas vezes se mete na vida de outro, nos negócios de outro, a consequência acaba sendo meio imediata. Eu acredito que seja essa ideia que Pedro usa, essas características. Eu não sei ao certo, porque Pedro não explica por que ele escolheu essas. Ele não deixa explicado, olha, eu escolhi essa, porque tem muitas outras, né? Nós sabemos que tem muitas outras coisas. Aqui ele poderia colocar assim, não sejam fofoqueiros, né? Não sejam pessoas... ele poderia colocar outras características, mas me parece que Pedro escolheu algumas relacionadas ao que eles estavam vivendo e que eles poderiam acabar fazendo. Por exemplo, o incrédulo ele vinha até eles e os maltratava. E muitas vezes a atitude era, vou matar esse cara. Acredito que seja por causa disso. E ele diz um adjetivo aqui complicado se a gente for ver. Ele diz a ideia de que isso traz vergonha. No verso 16 ele vai dizer assim, se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Então quer dizer que aquelas características do verso 15 deveriam trazer vergonha aos crentes. E nós vemos tantas coisas nas vidas dos crentes que não são de acordo com a palavra de Deus e que não trazem vergonha. Você já percebeu isso? Quer alguns exemplos bem corriqueiros? O gatunete, né? Conhece o gatunete? Não é um bichinho. Não é um bichinho que anda e você chama, vem bichão. Não, o gatunete é o aparelhinho ilegal que muitas pessoas fazem. Algum tipo de pirataria, né? Eu já tive a oportunidade de falar com alguns crentes, que eu sei que são crentes, que faziam download de livros sem a permissão do autor. E aí eles diziam assim, mas é para o reino, eu vou me edificar com isso. Sim, e os 3 anos de trabalho que o cidadão teve para fazer o livro, ele não merece ganhar nada por isso. Ou então essa talvez seja a campeã, Windows pirata. Quem nunca? Quem nunca? O ponto é, em Cristo, deixe para trás. Estão entendendo? Aí se a consequência vir, você não vai poder dizer assim, eu não sabia de nada. Você vai ser envergonhado e vai envergonhar o nome de Cristo. É isso que Pedro está falando. Muitos crentes, não poucos, se fazem de vítima, dizendo ser crentes que estão sofrendo perseguição, quando na verdade a culpa é do seu comportamento errado. Quantas pessoas não dizem assim, perdi meu emprego porque eu sou crente, meu chefe sabia que eu era crente, ele tinha preconceito comigo. Mas aí você vai ver, era um péssimo empregado. Não cumpria horários, não se esforçava, sempre com má vontade, dando um jeitinho sempre de usufruir as coisas da empresa sem ter que pagar por isso. E aí ele diz assim, eu sou crente, estou entendendo o ponto? Esse é o ponto. Isso está repleto de crentes que fazem uma separação de vida. Dentro da igreja são um tipo e fora da igreja nem parecem a mesma pessoa. Ou então, muitas pessoas, como o texto fala aqui, vê que ele fala no final do verso 15, não seja como ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Quantas pessoas crentes não compartilham do vício da fofoca? Quantos? E quer que eu te deixe mais escandalizado?
A fofoca em si, geralmente a gente consegue ver. Mas é aquelas pessoas que aumentam, que sempre quando vão contar uma coisa, dizem assim, a pessoa vem para passar uma semana de férias, e ela diz assim, ela vai ficar o mês inteiro. E ela não percebe, mas isso é mentira. Isso é mentira. E isso se torna tão comum, que como diz Charles Spurgeon, o pecado ele sempre vem com seus irmãos mais velhos. Começa com esse irmão pequeno, caçula, né? Uma mentirinha, um aumento aparentemente não muito problemático, mas logo ele traz a família junto. E quando eles se estabelecem bem estabelecidos na casa, eles não querem ir embora. E é isso que Pedro está falando. Os pecados na vida do cristão deveriam trazer vergonha. E eu fico perplexo, irmãos, como muitas vezes nós somos alertados por meio da palavra de Deus, e 5 minutos depois a pessoa fala exatamente o contrário do que ela foi instruída. Eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo, por isso que Tiago fala na sua carta que quem lê a Bíblia e não pratica, ele é que nem aquele que viu de manhã cedo, que estava com o rosto sujo, meleca no nariz, remela no olho, e ao invés de limpar, pôr em prática aquilo que ele viu, ele vai para a rua. Logo o que acontece? Ele esquece o aspecto. Eu creio que muitos crentes têm esse problema. Ao invés de verem e colocarem em prática, eles se acomodam muito mais ao que o mundo diz. Quer ver aonde? Relacionamentos. Relacionamento entre menino e menina. A Bíblia diz que o relacionamento sexual é para ser desfrutado somente dentro do casamento heterossexual. E aí muitas pessoas que supostamente vivem na igreja, eles dizem assim, mas você pode se relacionar com um descrente, traz ele para a igreja, que mal tem nisso? E sabe o que mais me surpreende? É que eles encontram pessoas que dizem, é verdade, é uma ótima dica. A Bíblia é a direção do crente. Mas Deus pode em sua misericórdia? Pode. Mas você vai ficar tentando a Deus? O povo do livro vive por mandamento, não por sentimento. Certo? Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. É a primeira coisa que vai embora. E eu aqui dei um exemplo, dos quais Pedro já falou alguns também, de que o crente deveria se envergonhar. Quer outro? Ser um mau funcionário. Ser aquele cara que faz por gasto. Ser um mau estudante. Ser aquele que estuda apenas para raspar, para passar raspando. O crente deveria ser o melhor em todas as áreas. Por que isso? Para que Deus seja ainda mais glorificado. Essa é a realidade do crente. E era assim que pensava há pouco tempo muitos cientistas. Talvez vocês não saibam, mas os Estados Unidos, que foi firmado em bases cristãs, muitos dos fundadores de universidade eram crentes. A Universidade de Harvard foi formada assim, Yale foi formada assim. Hoje virou uma bagunça. Por quê? Porque você deixou o irmãozinho entrar e trazer os seus irmãos mais velhos. Então hoje não é mais uma universidade de ideia de um, é uma pluriversidade, qualquer coisa. Certo? E agora o verso 16 nos passa que ele diz assim: não sofram por motivos que devem ser de sofrimento mesmo. Ele diz lá, que nenhum de vocês sofra como assassino, verso 15, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. E agora tem aquela palavrinha maravilhosa na Bíblia, talvez seja uma das que eu mais gosto, mas ele explica o oposto disso. Por que eu gosto tanto? Porque a Bíblia diz que em determinado momento, todos pecadores, mas Deus enviou o seu Filho. Esse mas aqui, sempre saiba que ele vai dizer uma coisa oposta. E ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por isso. Viram uma palavrinha aí que nós já falamos antes? Mas o quê? Mas, depois do mas vem o quê? Se. E esse se traz aquela ideia de certeza.
Mas quando sofrer como cristão, não se envergonhe. Mas no momento que sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Ninguém gosta de sofrer. Eu já falei isso aqui. Mas o ponto é que nós encontramos na história da igreja muitos que achavam exatamente isso que o apóstolo Pedro está falando. Uma honra morrer por Cristo. Na igreja primitiva, nos primeiros séculos, existiram muitos mártires. Aqueles que amavam tanto a mensagem da cruz e Cristo, que eles não se opunham aos seus perseguidores. E eu não estou dizendo aqui, saia por aí e diga, pode me matar. Não é isso. Eu não quero morrer tão cedo, só quando o Senhor mandar. Mas o ponto é, essas pessoas entenderam essa mensagem. Daí foi cunhada uma das frases mais famosas e impactantes da história da igreja. O sangue dos mártires é semente. O sangue dos cristãos é semente. O que ele queria dizer com isso? A cada vez que um crente morre por causa de Cristo, essa semente brota e vai gerar mais outros por causa do testemunho. Se eles estão morrendo é porque deve valer a pena. Ninguém morre assim, só se for louco, né? E creio que eles levaram a sério essa passagem de Pedro. E é interessante aqui, irmãos, que talvez para nós aqui no século, depois do século 20, século 21, nós não tenhamos a noção do que a palavrinha cristão representa, né? Nessa época aqui do apóstolo Pedro, Pedro usa uma das únicas 3 vezes que foi falado essa palavrinha cristão. E era uma palavra pejorativa. Era a ideia de, assim como falavam para Herodes, os seguidores de Herodes são os herodianos. Os seguidores de Cristo são os cristãos. E a ideia que eles tinham era, isso é vergonhoso, ser discípulo desse Cristo. E Pedro faz questão de mostrar justamente por isso. O seu sobrenome cristão, que você começa a ter a partir do momento da sua união com Cristo, não deve lhe trazer vergonha, deve lhe trazer alegria. Por isso, não envergonhe o seu sobrenome. Essa é a ideia de Pedro aqui falando. E Pedro faz questão, não sei se você percebeu, de contrastar o verso 15 com o 16. Ele faz questão que o sofrimento pode ser acompanhado de vergonha, né? E existe uma vergonha que não é para o crente, que é ser assassino, ser fofoqueiro, ser ladrão, ser malfeitor. Mas existe um tipo de sofrimento que pode até parecer vergonhoso aos de fora, mas para os crentes não. Ou você acha que na cruz, quando ia crucificado, não era vergonhoso para os que estavam olhando? A pessoa ia nua, a pessoa era pregada naquilo lá e ficava com tudo exposto. E aí talvez você tenha lembrado de quem foi para a cruz e ficou todo exposto em seu favor. E ele não teve vergonha. Ele veio para isso. E ele disse, eu vim para isso. Esse foi o meu objetivo. Um propósito certo. Salvar pecadores. Então não fique envergonhado. Pelo contrário, se você é crente, cristão, você faz parte de uma família eterna. Se alegre por isso. E em último lugar, queridos, ponto 4, está nos versos 17 a 19. Confiar no cuidado de Deus para o seu povo e no julgamento de Deus para os ímpios. Confiar no cuidado de Deus com você que é crente e ter a certeza que o juízo não está esquecido para os descrentes, para os ímpios, para os perseguidores. Verso 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que Pedro está dizendo é, Deus não inocenta o culpado. Não pense que se você vive como crente desobediente, fazendo o que lhe dá na telha, vivendo como um descrente, que Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer assim, está tudo bem, você é tão precioso para mim que eu não vivo sem você. E eu preciso de você. Deus não é assim. Deus não é assim. Agora, a vantagem é que se você de fato é crente,
Deus vai lhe disciplinar como um pai deve disciplinar os seus filhos. Por quê? Porque Ele o ama. Disciplina e amor estão ligados. São os dois lados de uma mesma moeda. Essa ideia de que a disciplina não diz respeito de um pai para um filho é mundana. Aí é outra área em que você vai ver as pessoas dizendo: ai, mas disciplina, eu não concordo muito. Eu nunca precisei disciplinar, porque... Pensamento bíblico versus costumes do mundo. Você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que escolher. E Pedro diz: se Deus corrige os seus próprios filhos, imagine com aqueles que não são seus filhos. Por que Pedro está falando isso? Muito provavelmente para trazer a ideia deles assim: vocês estão sendo perseguidos, né? Deus não está cego, Ele está vendo. E no momento certo, no momento oportuno, eles vão ter o que eles merecem. Mas vocês não vão ser os que vão dar para eles. É o próprio Deus. E quando ele diz aqui, chegou o tempo, eu acredito que Pedro está falando não só para aquela época em que aqueles cristãos estavam sofrendo, mas a ideia de chegou o tempo é aquele período entre a primeira vinda e a segunda vinda. É aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Nos últimos dias, e tire da sua mente o pensamento de últimos dias, sendo aquela semana que antecede suas férias, que por sinal são maravilhosas, né? Tire. Não é essa a ideia. A ideia bíblica é um período de uma era. Os últimos dias não tem um tempo certo, é primeira e segunda vinda de Cristo. E Pedro diz, nesse tempo, o sofrimento e a perseguição à igreja vão acontecer. Elas vão acontecer. E uma coisa que se faz bem importante é entender que a ideia de juízo, justiça, julgamento, biblicamente na carta, ela não tem o mesmo entendimento para crentes e para descrentes. Isso é importante que o intérprete da Bíblia, quando ele vai fazer isso, ele saiba diferenciar que nem sempre uma palavra quer dizer a mesma coisa para tudo. Quer ver um exemplo? Se eu disser assim, eu adoro comer manga, aí você vai dizer assim, bah, peguei o pastor Adriano comendo a manga da camisa. Não, manga é fruta, mas existe a manga da camisa. E assim, para as palavras da Bíblia, são importantes de chegar nelas. E você ver sempre com o contexto. Pedro, ele já falou do sofrimento versus a glória. O tom da carta de Pedro é fortemente escatológico. Pedro sempre diz para eles olharem para frente, para o futuro. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que esse julgamento que começa com a casa de Deus, e eu acredito que Pedro pegou emprestado um termo usado para Salomão, do palácio de Salomão, que ele chamava da casa de Deus, e aqui nós temos muitos judeus convertidos da dispersão. O que é da dispersão? Aqueles que foram aqueles que foram dispersos por meio dos cativeiros babilônicos, como daqueles que foram expulsos pelo Império Romano nas perseguições. Os dois, aqui existe uma mistura. Por isso que Pedro, muitas vezes, ele usa termos do Antigo Testamento. E ele associa esses termos do Antigo Testamento para a igreja. Lá em Êxodo, o sacerdócio santo era só para o israelita. Pedro utiliza que os crentes são todos sacerdotes. Então ele atribui à igreja características que antes eram só da nação de Israel. E quando ele traz aqui a ideia de casa de Deus, eu acredito que ele está emprestando esse termo também. E ele diz isso falando, olha, vai começar com a igreja. E se começa com a igreja porque Deus não inocenta o culpado, você imagina com aquele que não obedece, com aquele que não é crente. E qual é a diferença de juízo aqui? É exatamente o que eu falei. Para o crente, o juízo tem a ideia de um filho sendo corrigido e disciplinado por aquilo que ele está fazendo, pela tolice. Já o descrente, o juízo aqui, tem um pensamento escatológico futuro de condenação eterna. Enquanto os crentes, muitas vezes, são avaliados a partir de uma recompensa que a Bíblia chama de galardão,
que não tem a ver com a sua salvação, tem a ver com aquilo que você produziu como crente, e aquilo que você produziu como crente lhe trará benefícios, mas tire da sua mente benefícios para a salvação. Desde o crente, isso é meio esquisito o que eu vou dizer, mas desde o crente mais infrutífero, se é que isso possa acontecer, até o mais frutífero, eles estão salvos. A diferença é que o pai muitas vezes vai usar a vara da disciplina para corrigir os seus filhos. Vai limpá-lo para que ele possa gerar ainda mais frutos. Já para os descrentes, é para condenação. Verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Pedro continua o fluxo da sua carta. Ele está fazendo aqui um reforço do que ele acabou de dizer. E ele diz assim: a vida do cristão é moleza. É isso que Pedro diz. Pedro está dizendo assim, ó, a vida do cristão não é fácil. Não é um passeio no parque. Não é um balancinho que você fica embalando. Não é. A vida do cristão é muito mais comparada com uma batalha de um campo de guerra. Então, a aparente facilidade do ímpio, que é o que parece muitas vezes que acontece, não é? Você vê ímpios prosperando, você vê ímpios tendo aquilo que você gostaria de ter, você vê ímpios, parece, não sofrendo nenhum castigo imediato. Você diz assim, muitas vezes você tem que se corrigir, porque você diz assim, aonde está o Senhor? Né? Cuidado! O Senhor está onde, como o pastor Fernando ensinou, ele está onde sempre esteve, no seu trono soberano. O ponto é que na vida do ímpio, isso é ilusão. Sabe aquilo que dura pouco? Que quando num piscar de olhos ele olhou, ele disse assim, já foi. Essa é a diferença. E se aquele que confia em Cristo, escutou a mensagem do Evangelho, creu em Cristo, está salvo, tem lutas, tem dificuldades, imagine aquele que não obedece. Talvez a luta que ele tem agora é pequena, mas a luta que ele vai travar diante do trono de Deus, essa vai ser pesada. Porque essa luta não tem como ser lutada. Ele simplesmente vai ser colocado aonde ele deve ser colocado. Pedro sempre enfatiza a vida eterna. Quando você pensar nisso, você vai conseguir entender o conceito da carta, como ela se desdobra. E no verso 11:31 aqui, no verso 16, agora chegando no 17, passando pelo 18, você olha lá o 18. O 18 está com o que ali? O que é aquele símbolozinho que tem? Colchetes, aquilo? Aspas, né? Pedro está citando um texto. Muitas vezes, quando você vai fazer um trabalho, você já deve ter aprendido isso. Se você vai colocar uma coisa que não é sua, falar algo que não é de sua autoria, você precisa destacar. E o que Pedro está fazendo aqui é destacar o provérbio 11:31, que ele diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e pecador. Só que Pedro, ao usar esse texto, ele usa a versão da Septuaginta. O que é a versão da Septuaginta? A versão da Septuaginta, um pouquinho de história aí, para a gente ter um pano de fundo, é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Isso aconteceu quando? Quando o povo de Israel foi levado, o Reino do Norte e o Reino do Sul, para os cativeiros, eles ficaram muito tempo presos, cativos. E na época em que o imperador, o grande Alexandre, que foi considerado um dos maiores imperadores, ele trouxe aos poucos de volta e ele deu alguma liberdade de religião a eles. E muitos do que nasceram naquele período, que não eram hebreus no sentido de fala, não sabiam hebraico nem de ler, nem de escrever, eles sabiam o quê? O grego. Porque o grego era a língua oficial daquele império, daquela nação. Então, nada mais coerente de que traduzir a Bíblia para uma língua que o seu povo pudesse entender. Essa é a ideia. E aí, quando a gente pensa assim, acompanha comigo o raciocínio. Então a Bíblia é real mesmo, essas coisas aconteceram na história.
Está entendendo? Já te deu um plim, assim, você diz, nossa, Alexandre o Grande, ninguém disse que ele não existiu. Ah, é? Então o que aconteceu com o povo de Israel, que dá extensão e chega no Novo Testamento, isso não aconteceu. Mas Alexandre o Grande, sim. E a tradução da Septuaginta, que foi dentro do tempo de Alexandre o Grande, está entendendo? A fé cristã é uma fé histórica. Você não tem o que temer. Estou acreditando no conto de fadas. Você não está. Porque ela é uma fé histórica. E o que Pedro nos diz aqui é, se o crente, e parece que Pedro ao usar a Septuaginta, por que eu falei isso? Porque a Septuaginta, ela não traz o punido na terra. Ela omite essa parte. Por quê? Porque parece que ela quer muito mais dar a intenção escatológica do fim dos tempos. Então Pedro, ao usar ela, como Pedro gosta desse tom de final, e ele quer incentivar os seus leitores o fim está próximo, vivam como crentes, no final Deus vai julgar, vai separar os bodes das ovelhas, parece ser o motivo que Pedro usa a versão da Septuaginta. Ele poderia ter usado a versão hebraica, mas ele preferiu usar isso. Então, se eu pudesse resumir aqui em uma frase, o que Pedro diz é, se o crente que passa muitas dificuldades nesse tempo, e ele é salvo, o crente passa dificuldades, mas ele é salvo, a salvação ele não vai perder. Imagine o que aguarda no futuro para aqueles que não são crentes. Está entendendo? O que Pedro está fazendo aqui é fazendo assim, ó. O sofrimento de vocês é injusto, mas ele glorifica a Deus. Aguarde. Essas coisas não estão ocultas diante de Deus. O seu sofrimento, a sua dificuldade, vai chegar um tempo em que Deus vai trazer à luz isso. Essa é a ideia. E aí eu fico pensando muitas vezes, quantas vezes a gente fica perturbado com as situações do dia a dia? E eu não estou dizendo isso com a ideia de que você deve achar bom a política ter esse nível de corrupção. Eu não estou dizendo que você deve achar bom as pessoas querendo fazer votação de aborto abertamente. Não. O que eu estou dizendo é, lembre-se que nada disso estará passando impune. Está passando impune. Deus está reservando o juízo. Então nós como crentes, qual a nossa postura? Lutemos contra. Mas não a ponto de achar que nós temos o poder de resolver tudo. Mas recorrendo àquele que tem o poder de resolver tudo. E aí, com essa ideia, Pedro chega ao verso 19. E ele diz assim, por isso o quê? Por causa de tudo que ele já falou. Por causa do sofrimento injusto que o crente muitas vezes sofre. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro encerra o trecho de encorajamento para os cristãos, aqueles que passam por dificuldades, sofrimento, relembrando que eles devem, mesmo quando for muito difícil, viver da maneira certa. O que é viver da maneira certa? Seguir os mandamentos. Ah, mas isso é muito difícil. Seja bem-vindo à jornada. Mais uma palavra de encorajamento. Você não está sozinho. Você tem outros que sofrem como você, tem outros que sofrem mais que você, mas você tem a garantia de que seu sofrimento não é em vão, porque você sofre pelo motivo certo. Eu fico pensando se a salvação dependesse de um êxito na sua vida cristã, no sentido de que se você resbala ou faz alguma coisa, você está fora. Então é mais ou menos aquela ideia da chegada da linha de chegada da corrida de Fórmula 1, né? Está chegando, venceu, aí passa o outro, não venceu, daí ele é passado de novo, venceu. Se a vida cristã fosse assim, nós estaríamos perdidos. Perdidos, porque nós não temos esse controle e essa capacidade. Mas Cristo já venceu. Então Pedro diz assim, olhe para o que realmente importa. Não retribua a maldade com a maldade, mas confie que Deus reserva o seu juízo e esse juízo vai vir no tempo certo. Certo. Gostaria só de fazer mais algumas aplicações, que eu sei que eu já fui longe demais, irmãos, sobre a questão da carta de Pedro, sobre esses quatro pontos que Pedro nos dá.
O primeiro diz respeito ao sofrimento. O sofrimento, de acordo com o que o apóstolo Pedro falou na vida do cristão, é inevitável. Se você não quer sofrer, se você quer ser cristão e não sofrer, essa não é uma atitude, não é uma posição válida. Quanta mentira nos ensinam muitas vezes, né? Olha, eu estou muito triste. Olha, vem para Jesus, que em Jesus todos os seus problemas vão acabar. Depende de que problemas está se falando. O maior de todos é verdade. Nós não somos inimigos de Deus. Só que o sofrimento na vida do cristão, ele tem propósitos. E nós nem sempre enxergamos na hora. Você já passou por alguma rodovia e que você diz assim, que bagunça essa rodovia? Alguma estrada sendo duplicada, alguma coisa, né? Daí você diz assim, credo, que coisa horrível. E você não enxerga como a rodovia vai ficar. Mas a rodovia, estando sendo refeita ou duplicada, ela tem um propósito. E aí você olha muitas vezes aquela placa escrita assim, em obras. E muitas vezes o sofrimento de Deus para a nossa vida, do crente, é uma grande placa dizendo assim, em obras. Ela vai ficar boa, mas ela ainda está no processo de melhoria. E pode vir como? Através da correção de um pai amoroso com seus filhos. Ela pode muitas vezes vir através de uma correção amorosa e dura entre os irmãos da igreja. Essa é difícil, né? É uma maravilha, né? Eu adoro as perguntinhas dos nossos novos membros. Você aceita ser corrigido? Sim, aceita. Até que a primeira vez venha. Aí nós vamos ver o quanto aquilo foi pensado antes de falar. Porque tem um custo. Tem um custo. Você aceita vir todas as programações... Não é você aceita. É você se esforçará para estar em todas as programações da igreja. Aí o pastor Fernando fala assim, é só sim e não, tá? Mas só o sim não quer dizer que não seja profundo. A pessoa parece estar respondendo o questionário, sim, 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 sim. Na primeira oportunidade que tem um pouquinho de desconforto de estar no culto, ela fica em casa. Porque ela não mediu o custo. Ela não avaliou. Ela falou uma confissão que ela acredita até ser a melhor para ela tomar. Mas muitas vezes a prática diária não fala a mesma coisa. E Deus diz aqui na sua carta de Pedro que existe um tipo de sofrimento que é louvável. É louvável, que é o sofrimento por ser cristão. E dessa forma que vamos viver a nossa vida, sendo cristãos, vai ter muitos desconfortos. Muitas vezes começa, sabe aonde? Na sua família de sangue. Porque você é considerado um alienado, você é considerado muitas vezes um fanático. E se isso não acontecer ao longo do processo, talvez tenha alguma coisa errada. Porque é o normal, entendeu? É o normal a pessoa olhar para você e dizer assim, agora você vive desse jeito, antes você podia todas as coisas, agora você não pode. Aí você diz para ela, eu posso tudo, eu não sou mais escravo. Você ainda é escravo. Eu não sou, eu posso todas as coisas, mas nem todas convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me edificam. E essas eu prefiro não ter mais. Aí você fica pensando, viver como crente vai trazer sofrimento muitas vezes, por quê? Porque você não vai viver como a cultura diz, você não vai vestir as roupas que a sociedade e a cultura impõem. Você muitas vezes vai entender que o corpo da mulher é para o homem e o do homem para a mulher. Então isso traz uma aplicação prática de como você vai se comportar no clube de campo. Não sei se é assim que chama, né? Na piscina. É diferente. É diferente. Mas o crente é uma lista de posso e não posso. Não é. É um coração transformado que não deseja mais viver de qualquer jeito. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não é porque você agora tem uma lista de requisitos a serem cumpridos, mas um coração que não sente mais alegria no que antes ele sentia. O sofrimento nunca é algo fácil. Nunca. Mas ter a perspectiva da eternidade gravada na sua mente
e no seu coração vai ser o combustível que muitas vezes vai ajudar-nos a passar. E eu queria encerrar aqui com uma frase de um escritor chamado Jameson, que ele diz assim: se não suportamos o sofrimento por Cristo agora, e ele não diz isso no sentido salvífico, ele diz no sentido de sermos crentes. Se não suportamos o sofrimento por Cristo agora, teremos que suportar o sofrimento eterno mais adiante. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Qual tipo de sofrimento você prefere ou tem enfrentado? Um sofrimento merecido por não viver de acordo como Deus na sua palavra fala, ou um sofrimento injusto? Pense por um instante e vamos orar. Santo Deus, obrigado pela exposição da Tua palavra, pelo tempo aqui que o Senhor nos deu e por tantas coisas que escutamos e que muitas vezes machucam o nosso ouvido, porque nós acreditávamos serem nossa vida ser de uma outra forma, nossas atitudes serem construídas como valorosas, mas longe da Tua palavra. E quando existe esse choque entre a Tua palavra e os nossos pensamentos, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra vença. E o Teu Santo Espírito habite em nós, nos ajudando a vivermos vidas cristãs piedosas. Nesse caminho, Senhor, de fato muitas dificuldades existirão, mas grava em nosso coração a convicção da eternidade, para que nós não deixemos de lado aquilo que verdadeiramente importa. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.